Fala pessoal, voltei aqui e agora, para fazer mais um exemplo, tá? Nesse questão de cálculos das medidas de posição e de dispersão para dados agrupados em intervalos de classe. E nesse caso a gente tem aqui uma tabela de frequências, né? Onde que nós estamos relacionando a estaturas, né, de um certo grupo de 40 pessoas e aqui a nossa frequência, né? Então, de 150 até 154 centímetros, a gente tem uma frequência de 4, de 154 a 158, uma frequência de 9, de 158 até 162, 11, de 162 a 166, nós temos 8, de 166 até 170, nós temos 5, de 170 até 174, nós temos 3 pessoas, tá? Então, claro que isso se trata de uma amostra, né, de um conjunto de 40 pessoas. A gente tem muito mais pessoas do que isso no mundo, tá? Então, vamos lá. Vamos calcular a média, a moda, mediano, o desvio padrão e o coeficiente de variação desse nosso conjunto. Tá? Já deixei preparado o Excel, tá? Aí, exemplo 2. Então, nós temos aqui limpinha a nossa tabelinha, né, com todos os dados que a gente vai estar inserindo nele. Tá? Vamos lá. Né? Então, estatura. Vamos começar então definindo. Limite inferior da nossa primeira classe é 150, limite superior 154. Tá? Próxima classe, 154 vai até o 158. 158 vai até o 162, 162 vai até o 166, 166 vai até o 170 e do 170 vai até o 174, tá? Então a gente tem 6 classes, né, ou 6 categorias, 6 intervalos. Aqui eu tinha copiado da outra, onde que nós tínhamos 8, né? Mas não tem problema deixar em branco aqui. Tá? Frequências, nós temos frequência 4, 9, 11, 8, 5 e 3. Tá? Então a soma vai ser os 40. Tá? Não preciso pedir a soma porque ele já me traz o total. Certo? Então ele pede para a gente calcular a média, a moda, mediano, desvio padrão, né? Variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Tá? Então vamos precisar do ponto médio, do intervalo. Então, ponto médio, eu tomo, abro parênteses, o limite inferior da minha classe mais o limite superior da minha classe, divido esse valor por 2. Tá? Então, ponto médio, 152. Vou arrastar para os demais para que ele faça então os cálculos do nosso ponto médio de cada uma das classes. Tá? Para obter a média, a gente precisa do ponto médio vezes a frequência. Tá? Então vamos configurar aqui para ele tomar o ponto médio e multiplicar pela frequência da nossa classe. Tá? Ele vai dar então 608, vou arrastar para os demais, ponto médio vezes a frequência de todas as classes. Certo? Vamos fazer a frequência acumulada simples. Né? Frequência acumulada simples. A frequência da primeira classe, acumulada da primeira classe, é a própria frequência absoluta. Tá? A próxima vai ser a frequência acumulada da classe anterior, mais a frequência absoluta da classe que nós estamos. Então, vai ficar o 4 mais os 9. Tá? Automaticamente, se eu, então, copiar aqui para baixo, né, ele vai sempre fazer isso. Ele vai tomar a classe anterior, 13, somar com 11, que é 24, e assim sucessivamente. Lembrando que o último valor aqui da frequência acumulada tem que corresponder à quantidade de dados. Tá? A frequência percentual simples, né, ela está relacionada à frequência relativa. Né? Então, frequência relativa, a gente vai pedir para que tome a frequência da nossa classe, divida essa frequência da classe pelo total de dados que nós temos, tá? Fixa esse valor no Excel, tá? Por quê? Para que ele sempre faça o valor dessa célula dividido por esse, na hora que eu arrastar, então ele vai manter essa célula fixa, tá? Vezes 100. Então, 10% do nosso conjunto encontra-se na primeira classe, tá? Vamos continuar aqui. 22,5% do conjunto encontra-se na segunda, 27,5% na terceira,
20% na quarta, 12,5% na quinta e 7,5% na sexta. Tá? Importante perceber que quando eu vejo a frequência percentual, eu noto que a maior concentração de dados está aqui na terceira classe, onde que a frequência é 11, ou seja, minha classe modal. Então, eu já sei a localização da minha moda. Vou até aqui colocar terceira classe. Tá? Ah, professor, mas a primeira média. Não tem problema, já vamos definir onde que está a nossa classe modal. Tá? Agora, frequência percentual acumulada. Né? Frequência percentual acumulada. Nós teremos, então, que a nossa frequência percentual acumulada vai ser igual à frequência percentual da primeira, né? Da primeira classe. A da segunda classe vai ser a frequência acumulada da classe anterior, mais a frequência percentual da próxima classe. Tá? Então, 32%, vou arrastar para baixo, 60%. Importante, a mediana divide o conjunto ao meio. Aonde que está, então, a divisão do conjunto ao meio? Até a segunda classe, nós temos 32,5%. Tá? No final da terceira classe, eu vou ter um total de 60%. Tá? Então, quer dizer que os 50% está aqui também na terceira classe. Então, eu também posso afirmar que a posição da mediana é a terceira classe. Tá? Isso nos vai ajudar para fazer posteriormente aí o cálculo da mediana. Certo? Bom, já vamos preencher o restante, né? Vamos preencher a tabela toda, já que ele pediu tudo, e depois a gente faz os cálculos do que a gente precisa. Então, PM menos média, né? Então, ponto médio, menos... Ah, eu preciso da média. Nossa, eu não calculei a média. Ah, não tem problema, eu vou colocar menos, vou mostrar aqui para vocês, né? Vou colocar menos, vou selecionar o valor da média e vou fixar, tá? Tá fixado o valor da média. Ah, ele vai dar 152, sim, né? Ele vai dar os mesmos valores do ponto médio, porque a gente não calculou a média ainda. Não tem problema, tá? Agora aqui eu vou configurar para que ele tome esses valores elevado ao quadrado. Copiá-los aqui. Tá? E vou pedir que ele pegue este valor, então, e multiplique pela frequência da nossa classe, que é 4. Tá? E vou copiar aqui embaixo também. Certo? Preenchi a tabela toda. Note que eu deixei fixo, né, em relação a esse ponto. Então, na hora que a gente calcular a média, ele já vai alterar totalmente esses valores da tabela, tá, gente? Então, vamos só observar isso. Tá? Bom, dados interessantes, né? Lembrar que se eu somar as frequências acumuladas, as frequências percentuais, né, se eu somá-las todas, o resultado tem que dar 100%. Beleza, né? A última classe da frequência percentual acumulada também tem que dar 100%. Tá? O que nós precisamos para calcular, então, a nossa média? Né? A nossa média, precisamos da somatória do ponto médio vezes a frequência. Então, a gente vai precisar da soma dessa coluna aqui. Tá? Então, igual a soma destes valores que estão aqui. 6.440. Tá? Sabendo esse valor, a gente consegue obter a média. A média, então, é a somatória do ponto médio vezes frequência, que é esse valor, dividido pela somatória das frequências, que é o meu total dos meus dados. Tá? No Enter, a média, então, é 161. Tá? Já calculei a média, note que automaticamente ele já mudou, né, os valores que a gente tinha aqui de PMI menos X média e os demais valores que nós tínhamos aqui. Tá? Vamos calcular a moda. Como que a gente calcula a moda? A moda, ela fica sendo dada, então, né, por o limite inferior da classe modal. Então, a nossa classe modal é a terceira classe. Tá? Mais a amplitude da classe, certo? Amplitude mais a amplitude da classe, vezes a frequência da classe, menos a frequência anterior,
tá? A frequência da classe anterior, dividido pela frequência da classe menos a frequência da classe anterior, mais a frequência da classe menos a frequência da classe posterior. Tá? Então, preciso da frequência da classe que está antes e da frequência da classe que está depois. Tá? Então, vamos configurar aqui. Moda igual, limite inferior da nossa terceira classe, mais amplitude da classe, né? Olha lá, a nossa classe ela anda do 158 ao 162, então a amplitude dela é 4 vezes a frequência da nossa classe, a frequência da terceira classe é 11, menos a frequência da classe anterior. Se eu estou na segunda, a frequência anterior é da classe 2, que é 9. Fecho parênteses, dividido, abro parênteses, frequência da classe, que é 11, tá? Menos a frequência da classe anterior, fecha parênteses, mais, abre parênteses, frequência da classe, que é 11, menos a frequência da classe posterior, que é 8. Tá? Fecho parênteses, fechei o parênteses, tudo bonitinho, vou dar um Enter. Ele vai apresentar que a nossa mediana, ou não, desculpa, a nossa moda é de 159,60. Tá? Uma casa decimal aqui já está de ótimo tamanho, já que meus dados, né, estão inteiros. Tá? Então, 159,6. Muito próximo, está dentro da terceira classe. Tá? Mediana. A mediana é o limite inferior da classe que contém a mediana. Então, a gente já marcou que é a terceira classe. Tá? Mais n dividido por 2, que é o total de dados, menos a frequência acumulada anterior a esta classe, dividido pela frequência da classe vezes a amplitude da classe. Tá? Então, a gente vai ter aqui igual... Limite da classe onde está a mediana. Ela está na terceira classe, o limite inferior é 158. Então, mais, abre parênteses, n, que é o meu total de dados, dividido por 2, menos a frequência acumulada anterior. Então, se eu estou trabalhando com a terceira classe, a frequência acumulada anterior é a frequência acumulada da segunda classe, que é 13. Tá? Fecho parênteses. Tá? Isso dividido pela frequência absoluta da nossa classe, que no caso é 11. Tá? Fecho parênteses. Isso vezes a amplitude da nossa classe. A amplitude da classe ela vai de 158 a 162, então a amplitude é 4. Tá? Temos aqui então a fórmula da mediana. E a mediana deu 160,55. Tá? 160,55 ou 150,5. Tá? Que também está dentro desse intervalo. É sempre importante isso. Então temos a média, a moda e a mediana. Agora a gente vai para o cálculo da variância. Tá? Como que a gente calcula a variância? A variância, tá? Talvez esteja cortando aí para vocês, então eu vou vir um pouquinho mais para cá. A variância é a somatória do ponto médio menos a média elevado ao quadrado vezes a frequência, ou seja, a soma dessa nossa última coluna. Tá? Então, igual soma, abre parênteses, some estes valores, dá Enter, 1240. Tá? E ela vai estar dividida, então, por a somatória da frequência menos 1, ou seja, minha quantidade de dados menos 1. Tá? Então, variância vai ficar sendo igual aos 1240, que é a somatória, dividido por, abre parênteses, minha somatória de FI, que é 40, menos 1, fecho parênteses, a variância é de 31,795. Tá? Vamos aqui diminuir. Então, 31,8.
Tá? Qual que é a unidade disso, tá, gente? Centímetros quadrados. Lembra-se disso. A variância sempre é a unidade quadrada. Por que centímetros? Estrutura que está medida em centímetros, então aqui ficaria centímetros quadrados. Tá? O desvio padrão é a raiz, então, da variância. Tá? 5,6387. Vamos deixar com uma. 5,6. Qual que é a unidade de desvio? É centímetro. Né? Então, 5,6 centímetros. Quer dizer que eu tenho um desvio de 5,6 em relação à média de 161. Então, com 68% de chance, meus dados estarem agrupados em torno da média para um desvio a mais e um desvio a menos, ou seja, de 161 mais 5,6 ou 161 menos 5,6. Tá? E o coeficiente de variação, então, é o nosso desvio dividido pela média vezes 100. Tá? Nós vamos ter aqui um coeficiente de variação de apenas 3,5%, ou seja, o nosso conjunto de dados ele está muito próximo da média, existe uma concentração muito próxima da média, né? Ele é algo muito perto de uma distribuição normal, tá? Como que eu poderia fazer isso, tá, gente? Para mostrar para vocês o comportamento desse conjunto. Eu poderia selecionar aqui, ó, ponto médio e frequência, tá vendo? Essas duas colunas. E dessas duas colunas, eu pedia, no caso, para inserir Excel, uma tabela dinâmica. Tá? Então, uma nova planilha, ele vai gerar aqui para gente. Eu vou querer que eu quero ponto médio, então nas linhas eu quero ponto médio, e eu quero que ele apresente as frequências. Tá? Tá aqui, então, os nossos dados. Com esses dados, eu posso estar construindo aqui um gráfico, né? Então, eu vou inserir aqui um gráfico. Pode ser um gráfico de dispersão, tá? Pode ser. Vou utilizar aqui um gráfico de dispersão com linhas suaves. Tá? Não estou podendo utilizar aqui, eu tenho que tirar. Eu sempre esqueço que eu tenho que tirar eles do nosso dado. Tá? Cadê o gráfico de dispersão com linhas suaves? Está aqui. Tá? Então, seria esse o nosso gráfico, tá, de dados. Por que essa linha suave que eu coloquei? Que ele apresenta aqui quase a forma de uma curva normal. Então, você consegue perceber que os dados eles estão mais concentrados dentro desta região. E essa região ela é bem próxima da nossa média. Vou pegar aqui rapidinho, cadê? Exemplo 2, né? A nossa média é de 161, né? Então ela está em torno dos 161, a maior concentração dos dados. Note que é onde que acontece a maior frequência. Note que você tem aqui uma curva bem aclivada, né? Você tem aqui uma grande proporção de crescimento, né? Depois aqui você decai, né? Formando essa curva. Tá? Então você tem essa representação. Poderia mudar esse gráfico, né? Poderia apresentar ele de outras formas. Vamos mudar aqui o gráfico. Design do gráfico. Não quero o Blotspot, vamos tirar ele. Mas a gente poderia criar, né, um gráfico de colunas. Né? Aqui ele vai comparar as duas séries, né? Não é um interesse nosso, é um gráfico de colunas. Eu teria que mudar aqui algumas coisas. Tá? No caso, eu precisaria pegar esses valores aqui. Tá? Então, gráfico de colunas. Tá? Então, pelos pontos médios. Então, eu tenho uma representação desse nosso conjunto em relação a eles. Certinho, gente? Esse vídeo fica por aqui. Façam uma atividade pré-aula, né? Que vai ser uma atividade sobre esse tipo de conjunto, né? Esses tipos de cálculo. E na aula a gente vai estar vendo ali diagrama de folhas e Blotspot, né? Ou boxplot. Grande abraço. Fui. Ah, esqueci de guardar, né? Esqueci de vir aqui e fazer algo essencial, né? Que é tirar um print
e inserir isso aqui na apresentação de vocês. Vamos fazer isso antes que eu me esqueça. Então, temos aqui o nosso conjunto. Ele ficou selecionado ali, não tem problema. E o nosso valor médio. A resolução. Tá? Grande abraço, então, gente. Fui!